Muitas situações ou fenômenos à nossa volta são periódicos, ou seja, repetem-se de tempos em tempos. Um movimento periódico ele é caracterizado quando a posição, velocidade e aceleração de um corpo móvel se repetem em intervalos de tempos iguais, como, por exemplo, o movimento dos ponteiros dos relógios, de um ponto qualquer demarcado em um aro de uma bicicleta que anda com velocidade constante, ou até mesmo o movimento realizado pelos planetas em torno do Sol. A Terra, por exemplo, completa uma volta ao redor do Sol a cada 365 dias e 6 horas, aproximadamente. Todos os dias também o Sol nasce a leste e se põe a oeste. A existência de fenômenos periódicos nos permite prever o que irá ocorrer, mesmo quando não estamos observando. E nós vamos construir um gerador de ondas para analisar isso. O eletrocardiograma, ou ECG, é um exame feito para avaliar a atividade elétrica do coração. A partir disso, se pode observar o ritmo, a quantidade e a velocidade das batidas. Esse exame é feito por um aparelho que desenha gráficos sobre essas informações do coração. E caso haja alguma doença, como arritmias, sopros ou até infarto, esses gráficos, que são interpretados pelo clínico geral ou cardiologista, podem estar alterados. A base teórica utilizada para o eletrocardiograma Não. A base teórica utilizada para o eletrocardiograma é o coração apresentar uma atividade elétrica por variação na concentração citosólica de íons de cálcio. Os eletrodos são sensíveis e são colocados em pontos específicos do corpo, que no caso pode ser o tórax ou os punhos e os tornozelos. E então esses eletrodos eles vão registrar essa diferença elétrica. Esse aparelho utilizado para fazer o eletrocardiograma, o nome dele é eletrocardiógrafo, e ele registra alterações de potencial elétrico entre dois pontos do corpo. Esses potenciais são gerados a partir da despolarização e repolarização das células cardíacas. Normalmente, essa atividade elétrica cardíaca se inicia no nodo sinusal, que são células autorrítmicas, e induz a despolarização dos átrios e dos ventrículos. Então, agora eu vou explicar como é que funciona essa análise das ondas do eletrocardiograma. Bom, primeiro então tem a onda P, que é a primeira e corresponde à despolarização atrial, sendo componente relativa à aurícula direita e a segunda relativa à aurícula esquerda. A amplitude máxima é de 0,25 mV. A hipertrofia atrial causa um aumento na altura e na duração da onda P. O complexo QRS corresponde à despolarização ventricular. Ele é maior que a onda P porque a massa muscular dos ventrículos é maior que a massa muscular dos átrios. Os sinais gerados por essa despolarização ventricular são mais fortes do que os sinais gerados pela repolarização atrial. E anormalidades no sistema de condução geram complexos QRS alargados. A onda T corresponde à repolarização ventricular. Normalmente, ela é perpendicular e arredondada. A inversão da onda T indica processo isquêmico, e a onda T de configuração anormal indica hipercalemia. A arritmia não sinusal indica também a ausência da onda P. O intervalo PR é o intervalo entre o início da onda P e o início do complexo QRS. Esse é um indicativo de velocidade de condução entre os átrios e os ventrículos, e corresponde ao tempo de condução do impulso elétrico desde o nodo atrioventricular até os ventrículos. Bom, esse espaço entre a onda P e o complexo QRS é provocado pelo retardo do impulso elétrico no tecido fibroso, que está localizado entre os átrios e os ventrículos. E a passagem por esse tecido impede que o impulso seja captado devidamente, porque o tecido fibroso não é um bom condutor de eletricidade. O período PP, o intervalo PP ou o ciclo PP, é o intervalo entre o início de duas ondas P e corresponde à frequência de despolarização atrial ou simplesmente frequência atrial. O período RR
O intervalo entre duas ondas R corresponde à frequência de despolarização ventricular ou simplesmente frequência ventricular. A onda U, que nem é sempre registrada no ECG, ela corresponde à repolarização dos músculos papilares. A onda T atrial, ela também geralmente não aparece no ECG porque ela é camuflada pela repolarização ventricular. E ela corresponde à repolarização atrial. E quando ela aparece, ela possui uma polaridade inversa à onda T, que é a repolarização ventricular. Bom, esse exame não apresenta riscos e eventualmente podem ocorrer reações dermatológicas causadas pelo gel que é necessário para melhorar a qualidade do exame. Esse então é um dos exemplos de como as ondas são utilizadas no nosso dia a dia. Nesse exemplo do eletrocardiograma, as ondas elas são utilizadas para medição da como está a velocidade, o ritmo e a quantidade das batidas do coração, para dessa forma ver como é que está o funcionamento dos batimentos cardíacos do nosso corpo. Bem, uma onda é um movimento... Desculpe! Uma onda é um movimento causado por uma perturbação e ela se propaga através de um meio. E existem dois tipos de onda. Existe a onda mecânica e a onda eletromagnética. A eletromagnética, elas são geradas por cargas elétricas oscilantes e sua propagação não depende de um meio que elas se encontram, podendo se propagar no vácuo e em determinados meios materiais. Já a mecânica, ela necessita de um meio para se propagar, por causa que o transporte de energia cinética potencial depende da elasticidade do meio. E por isso não é capaz de se propagar através do vácuo. Alguns exemplos são os que acontecem em molas e cordas. E também existem os tipos de movimento das ondas, que são, no caso, as transversais e as longitudinais. As transversais são as que são causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda, como, por exemplo, uma corda. Por que eu não vou colocar uma corda? É a imagem daqui. E as longitudinais, que são ondas causadas por vibrações com mesma direção, propagação, como as ondas sonoras. Vou colocar uma caixinha de som aqui. E elas conseguem se propagar também em três direções. No caso, existe a unidimensionais, a bidimensionais e a tridimensionais. A uni ela só se propaga apenas em uma direção, como as ondas em cordas e molas esticadas. No, God! No, God, please, no! 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 As bidimensionais são as que se propagam por uma superfície, como a água em um lago que se joga a uma pedra. Nossa, que bosta! As tridimensionais são capazes de se propagar em todas as dimensões, como a luz e o som. Obrigado. Agora é a parte do centro. Obrigado. Bem, a equação fundamental das ondas é determinada pela velocidade de propagação da onda, igual ao comprimento da onda vezes a frequência da onda. A minha equipe ficou composta sobre trabalhar o robô de gerador de ondas. Então, ele consegue formar várias formas tradicionais, como uma sendo de onda senoidal, quadrada ou rampa. Ele pode ser usado como um ganho para sentir o sinal tanto da frequência quanto da tensão, tendo ambos os dois ajustes para grosso fino da frequência realizada. Então, eu vou falar agora das questões no plural. Isso é relevante para o Enem, pessoal. Eu falo, as questões são principalmente física, eu que sou um excelente aluno em física, esquece, eu sou um bom aluno, não preciso nota. Então, a primeira questão, que no site é 3, João, isso é relevante para você. Ó, isso aqui é a resposta, calma aí. Calma, caralho. É correto afirmar sobre as ondas mecânicas: A. Transporta massa e energia. B. Transporta massa e quantidade de movimento. C. Transporta matéria. D. Transporta energia e quantidade de movimento. E nenhuma das alternativas.
tempo para a resposta. Eu não vou ficar aqui sem fazer porra nenhuma. Você vai colocar alguma parada, qual que você é um... As ondas mecânicas são perturbações do meio material elástico que se propagam por esse meio, transportando energia e quantidade de movimento. Portanto, na propagação das ondas há transporte de energia e quantidade de movimento. Sendo a alternativa correta, a alternativa D. Transportam energia e quantidade de movimento. Então, a próxima questão. Questão 2. No site é 2 e realmente é 2. Igual, se é relevante para você. É de um monte de lugar. Eu não vou falar tudo, não importa. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Aí aqui, ó. Imagem da onda, vai ficar aqui. Não sei porque eu fiz isso, mas vai ficar aqui, ó. A frequência da onda em Hz vale A, 5, B, 10, C, 20, D, 25 ou E, 50. Agora entra o carrinho voando. De novo. Resposta. Entendeu? Correto. Jamais errado. Resposta é questão 2. Pela figura podemos perceber que lambda sobre 4 é igual a 20 centímetros. Logo, lambda é igual a 80 centímetros, que é igual a 0,8 metros. Como velocidade igual a lambda vezes f, e sabendo que velocidade igual a 20 metros por segundo, temos 20 igual a 0,8 vezes f. F é 20 sobre 0,8, que é equivalente a 25 Hz. Caso a alternativa correta é a alternativa D. Próximo. Não tem brincadeira não, cara. Aqui o bagulho é 880, tá ligado? Não, é assim muito bom. Então, beleza. Agora a próxima questão, que é a última questão. No caso no site é 1, João, isso é relevante pra você. Tá bom. Então, é a questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota Mi e, em seguida, a correspondente a Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas são amplitudes diferentes. Eu não vou ler igual o Silvio Santos. B. Frequências diferentes. C. Intensidades diferentes. D. Timbres diferentes. E E. Velocidades de propagação diferentes. Tempo na tela. Oh, não, foda-se. Então, a resposta é, ó, letra B. Cada nota musical possui uma frequência característica. Logo, os sons serão diferentes porque as notas possuem frequências distintas. Que significa que as frequências são diferentes, caso não tenha ficado explícito o suficiente. Isso aí.